Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Muita satisfação que estar aqui presente, com essa plateia tão qualificada, para a gente falar dos desafios da distribuição de energia em um cenário de aumento das ocorrências de eventos climáticos extremos. Para dar início ao nosso painel, nós programamos aqui também uma fala inicial do Grant, e depois, em seguida, nós vamos ter aqui algumas perguntas que eu vou encaminhar a todos os nossos amigos aqui panelistas. Portanto, vamos dar aqui início, então, ao nosso painel com a palavra do Grant, que está falando diretamente lá da Inglaterra, sobre alguns tópicos que a gente entende bastante relevantes a partir da experiência internacional que ele tem em diversos países nos assuntos regulatórios. Grant, is with you, the stage with you, and then after that we're going to start our panel. Thank you. Começamos agora, Grant. Bom dia a todos, vocês podem me ouvir? Eu não ouço. Eu posso entrar justamente relativo ao tema desse evento. Of how a range of countries are responding to those threats. So let's start. Vamos começar então sobre Definition of resilience. Interchangeably, but they are different. Reliability is about the grid's performance on an average weather day. Resilience. a resiliência sobre a resposta. Eu estou falando sobre tempestades e These kind of events were rare. It meant that companies had to respond in a reactive way. However, today, resilience threats are increasing. Network companies are having to develop resilience-specific strategies. And regulators need to consider how best to support companies in responding to these challenges. Just to demonstrate that climate threats are rising, there are sources you can use. But one helpful and well-respected source is the US billion-dollar weather and climate disasters map. That's what I'm showing here on the slide. This is developed and updated by the National Oceanic and Atmospheric Administration. The latest picture. E esse espectro que nós temos que se mostrar. How to respond to this growing threat. To consider this issue, I'm going to look at 3 issues today. Firstly, how to measure resilience. Secondly, how are different countries responding to the resilience challenges?
And third, and finally, in a regulated sector, what is the role of regulation? I will discuss each of these in turn. So let's start with measuring resilience. And I'm going to use a case study from here in Great Britain. The reason I chose Great Britain is the level of success it has had in improving reliability. The frequency of events, of interruptions, is down by 55% in 20 years. The duration of interruptions is down by 62% over the same period. And just to be clear on this chart, this is shown in minutes. I know in Brazil it's often presented in hours, but this is shown in minutes. So how has Great Britain achieved this improvement? A big part of the answer is the regulatory framework, the RIIO framework. Revenue equals incentives plus innovation plus outputs. Great Britain has strong reliability incentives worth up to 4% of allowed revenues. And companies, network companies, have been rewarded for excellent performance in driving this improvement. But Britain is not alone. If we look at Australia, we see a very similar performance. We see significant improvements from a very similar regulatory set of arrangements. In the Philippines, we also see significant improvement with elements of performance-based regulation. And in Brazil, with a very different regulatory regime, we see significant improvements again over the last 8 to 10 years. However, what about resilience? Well, in terms of resilience, I'm going to show a chart from the United States. What this shows is the green line is if you look at network performance excluding major events, and the purple line is network performance including major events. The difference between the two can be defined as the resilience gap. It's the gap between the true performance of the network and what's happening when you take out those major events. And the key point is that gap is growing, getting larger. And it's getting larger by 32 minutes per year. So that's a significant challenge for our sector. The other key point here, though, is in terms of the measurement of resilience itself. And the point I really want to make here is there's different ways to measure resilience. If you look at the Institute of Electrical Engineering approach, which is commonly used in the United States, Canada, and Australia, they use the 2.5 beta approach. That is, resilience is measured. Seria medida como 0.5 Stern PV ações. E isso também aconteceu em vários países, mas tem diferentes formas também de nos aproximar a isso. E no Reino Unido, nós definimos também que o tempo severo, ele também impacta, e ele seria 8 vezes o número de quedas num período. Ele seria 8 vezes mais do que um período normal. Então seria muito diferente essa situação que nós olhamos para a resiliência. E a Nova Zelândia é muito diferente também, porque
nós também temos essa aproximação complicada baseada na performance também e nos relatórios que nós temos. E ultimamente termina por ser uma aproximação, uma consideração semelhante a 2.3 desviações que nós temos. Então, o meu ponto aqui é que temos diferentes considerações para poder medir a resiliência. E isso vai variar também porque o desafio é diferente para diferentes países. E também vamos para a segunda parte aqui, que seria como diferentes países vão responder ao desafio da resiliência. E eu vou começar agora olhando para o Reino Unido. E eu gostaria de olhar para um evento específico, que seria a tempestade Arwen, que afetou novembro de 2021 no Reino Unido. E também ele tinha a velocidade de 98 milhas por hora, com 150 quilômetros por hora, e 1 milhão de clientes que ficaram sem abastecimento. E a resposta para esse evento, de parte dos reguladores britânicos, foi muito rápida, e o governo britânico publicou também recomendações para poder responder aos desafios e também ameaças que nós tínhamos. Isso incluiu também alguns requisitos para as utilidades de rede, e vocês podiam ver esses dois documentos também na próxima parte do meu slide. E o que eles propuseram foi, eles propuseram um número de medidas que era muito semelhante a alguns daqueles que foram discutidos na apresentação prévia que vocês viram. E nosso foco foi, sobretudo, em planejar, incluir os requisitos sobre cada companhia para poder desenvolver e submeter um plano para a tempestade, um plano para poder preparar para o desastre. E segundo, também houve uma revisão das comunicações, uma comunicação antes, durante e depois dos eventos. E também tivemos que analisar a compensação para os clientes se também essa falta de abastecimento também se repetisse. E eram limitados, na verdade, e muitos dos custos nós compartilhamos entre todos os clientes. Foi algo socializado entre todos os clientes. E outra área-chave também foi o foco no investimento. Um investimento dedicado para poder favorecer os investimentos para a resiliência. E também o último seria em também fazer com que pudéssemos servir aqueles clientes que estavam pior servidos para que tivessem a sua solução de maneira mais rápida. E outra coisa também que eu gostaria de mencionar é sobre a Austrália. Na Austrália, mais do que responder a eventos específicos, o regulador, no caso seria o regulador australiano, e as empresas de rede publicaram jogos para poder saber como resolver e responder aos desafios e ameaças de resiliência. E isso está no final do meu slide também. E o que eles fizeram foi, eles disseram que coisas muito semelhantes ao que o Reino Unido disse. Eles focaram no planejamento, na comunicação, no investimento. A maior diferença aqui na Austrália foi sobre a resiliência comunitária, e essa é a ideia que você precisa ter que localizar as infraestruturas e também pilarizar a sua resposta para cada comunidade e personalizá-la para a comunidade. E se isso faz sentido num país tão grande como é a Austrália e tão distinto, provavelmente isso também vai aplicar ao Brasil, que seria um país parecido. Outra área também que nós olhamos que foi diferente do Reino Unido foram incentivos dentro do arcabouço regulatório de regulamentação, para que pudéssemos ter uma
pudéssemos ter uma boa performance de parte das companhias para poder ter uma resiliência. Finalmente, olhemos para o exemplo também de Ontário, no Canadá. Esse documento foi publicado nas últimas 2 semanas e está muito atualizado nesse momento. E é uma resposta direta para a busca do Ministro da Energia para revisar os desafios de resiliência. E uma vez mais, se vocês olham para o detalhe, nesse documento vocês vão ver que tem muitos temas importantes. Além disso, no melhor caso, incluindo a colaboração entre as diferentes redes de utilidade, nós vemos que tem muitas partes dos Estados Unidos que estão trabalhando juntas em colaboração. E também em relação à comunicação, nós vemos que também ela está incluída, e também a questão da resiliência e também o investimento em resiliência. E também tem iniciativas para poder favorecer isso. É um pouco diferente, mas temos que focar também no foco também de partes específicas da rede. E também nós temos que ver também o foco em tecnologia. Tecnologia que prevê quando os eventos também acontecem, a tecnologia também, elas favorecem e se restauram rapidamente na sazonalidade, etc. A última área que eu gostaria também de ver seria o papel da regulamentação. A regulamentação tem um papel muito importante quando falamos de desafios. Nós estamos vendo isso também dentro de várias jurisdições. E isso está baseado na performance da regulamentação. A regulamentação também tem muitos mecanismos para poder melhorar a resiliência e a performance. A forma tradicional também das regulamentações focam nessas áreas chaves. Eficiência, fazer com que haja custos baixos para poder conseguir bons resultados. E confiabilidade também para poder ter uma sólida performance da rede. E também o serviço para o cliente. Como os clientes vão receber o serviço da sua empresa. Isso está desenvolvendo e também está mudando. E nós vemos muitas áreas que estão se desenvolvendo também. Esse exemplo aqui também vem do Havaí, nos Estados Unidos. Vocês podem ver também exemplos semelhantes em vários outros países também. Nós vemos o foco também em várias áreas. De tal forma que também hajam também recursos de energia em áreas como é o caso de reduzir também os gases de efeito estufa. E também o foco seria também na resiliência. Resiliência está focando também mais e mais nos regimes de regulamentação. E para poder dar um exemplo sobre iniciativas específicas, nós podemos olhar para o Texas. No Texas, um programa novo que está favorecendo as empresas de network para poder conseguir um fundo de investimento para resiliência. Eles estão passando por um processo também de poder conseguir isso para poder assegurar um investimento adicional. Na Austrália, por exemplo, como eu mencionei anteriormente, ela está focada também na regra de incentivos potenciais e também em medir diferentes esforços que são requisitos para poder ter investimentos adicionais. E também, finalmente, no Reino Unido, a combinação de diferentes fatores está ali. Porque, por um lado, eles precisam desenvolver uma resiliência climática em estruturas. As empresas também têm que desenvolver estratégias e também publicá-las também.
Também existe um grande papel em relação aos mecanismos de incerteza. Esses mecanismos eles permitem que a receita possa mudar e adaptar também durante um determinado período, se eles são necessários para determinados gastos, para a resiliência. Então, mecanismo de flexibilidade com o regime de registro. O meu ponto-chave é que a resiliência é o coração da regulação e muito central quando a regulação está sendo desenvolvida. Então, finalmente, para concluir essa apresentação, eu quero deixar vocês com 3 pontos-chaves. Primeiro, os desafios de resiliência são reais. E eles estão acontecendo em todos os países. O Brasil não está só. Está acontecendo em todos os países. Segundo, as ameaças climáticas são diferentes. Eles variam de país para país. A resposta de alto nível, geralmente, são muito parecidas. As comunicações, financiamento são muito importantes. Entretanto, deve haver alvos, objetivos para necessidades especiais de cada país e mesmo a definição em cada país. E, novamente, é o ponto de enfrentar diferentes desafios. E, finalmente, o setor de regulação tem um papel a desenvolver. Exemplos, os mecanismos que são usados em diferentes países. Mas o Brasil deve customizar as soluções para perpassar a sua própria dificuldade de resiliência. Muito obrigado por me ouvir. Obrigado, Grant. Eu acho que sua palestra aqui deu aqui um tom bastante interessante, como a do Mike, inicialmente. E agradeço a generosidade aí de colocar várias referências que eu acredito que todos que são estudiosos e que acompanham pelo lado regulatório, pelo lado das políticas públicas, podem ser bastante instrutivo para todos depois abaixar esses conteúdos. Imagino que a Brad vai deixar disponível essa apresentação e aí vocês vão poder também acessar. Bom, para nós aqui do setor elétrico, é de extrema importância eventos como esse, para que a gente possa trocar experiência com quem convive com esses eventos climáticos extremos em outros países e também com os grandes estudiosos daqui do Brasil, que também fazem na academia estudos bastante relevantes para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar a nossa regulação e as operações das distribuidoras. Eu queria começar agradecendo aqui a Brad, agradecendo também a Agência Infra, cumprimentar também todas as autoridades que estão presentes, os colegas do setor e a imprensa, e, claro, saudar aqui os meus colegas de painel, o Grant, que acabou de falar para nós, o Mike, que veio dos Estados Unidos, especialmente para esse evento, e os professores Nivaldi e o Valmir, que fazem parte do painel. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar minha fala aqui bem breve, reportando que não é novidade, é de conhecimento de todos, que a questão climática e a questão da resiliência das redes estão entre os principais desafios contemporâneos das distribuidoras de energia elétrica, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos vivenciando uma frequência de calamidades climáticas de diversas naturezas, tá? para as quais as nossas redes não foram planejadas. Em algumas situações,
esse ano foram sem precedentes. Pelo menos na minha vida do setor elétrico, que vai quase completar 30 anos. Dos últimos 8, só para dar alguns exemplos para vocês, para quem nos ouve aqui, as cheias do Rio Grande do Sul desse ano foram as piores, foram as mais dos últimos 80 anos, foram as piores cheias em 80 anos. O estado do Rio Grande do Sul, em algumas localidades, em alguns clientes, ficaram 31 dias sem energia. Estou falando no extremo, né? Não todos, né? O Mike mostrou aqui que somente entre o mês de outubro e o mês de novembro, nós tivemos 2 furacões na Flórida, no espaço menor de 15 dias, um furacão de classe 4 e um furacão de classe 2. Atingiram o estado nesse curto prazo de tempo. Aonde nós operamos no Acre, nós tivemos, no espaço de 6 meses esse ano, a maior cheia do Alto Rio Acre, em que vários clientes foram desligados por razões de segurança, mas também, no mesmas comunidades, no mesmo rio, a pior seca dos últimos 50 anos. As duas coisas acontecendo no mesmo ano. Eu pergunto, será isso o novo normal? Será isso que nós vamos enfrentar daqui para frente como uma coisa banal? Uma certeza que nós temos de todos os estudos, de todos os cientistas que nós ouvimos, é que a intensidade e a frequência desses eventos anômalos vai aumentar nos próximos anos, infelizmente. E junto com esse desafio operacional que nós temos, que é enorme, nós também temos a questão regulatória. O decreto de prorrogação das concessões trouxe algumas diretrizes de maior exigência da qualidade de serviço, e esse assunto está em discussão na agência, está em discussão, inclusive, também em seus desdobramentos numa consulta pública da ANEEL, que foi mencionada aqui pelo Sandoval há pouco, e que busca endereçar alguns dos temas complexos relacionados à recomposição dos serviços após os eventos climáticos severos. E considerando as nossas dimensões continentais desse país e também as desigualdades socioeconômicas, como que nós vamos poder evoluir através da regulação? Como que os sinais vão ser dados para que a gente possa refletir um equilíbrio entre a atração do investimento, o reconhecimento desse investimento, para o aumento da resiliência e conjugar isso também com a modicidade tarifária. O que nós temos que observar é que nós temos características bem distintas entre várias concessionárias do Brasil. Nós operamos em um país continental com bastante desigualdade econômica e social e aspectos geográficos que são extremamente diversos. E nós temos que levar isso em consideração quando a gente trata das características também dos eventos severos. Temos diversos tipos de eventos severos, que afetam diversas regiões de forma diferente. Nenhuma calamidade é feita igual. Isso deve ser levado em consideração quando a gente discute com o regulador, e também baseado nas experiências internacionais, que nós temos que observar a prudência. Nós temos que observar a prudência para não impor soluções regulatórias que não levem em consideração essas particularidades. Não é possível ter uma regulação que seja como se diz em inglês, one size fits all, ou um figurino que serve a qualquer pessoa. Uma qualidade de cheias, por exemplo, inundação, ela às vezes impõe medidas de segurança para a população que impede, inclusive, a própria distribuidora religar esses clientes de imediato. Um ciclone, uma tempestade de vento severa, um furacão, derruba redes de transmissão e também de distribuição ao mesmo tempo. Nós temos que considerar que o Brasil tem poucas estradas asfaltadas.
A maioria das nossas estradas no interior e no rural não são asfaltadas. E quando nós temos um evento severo climático, essas estradas ficam intransitáveis, impedindo as equipes de chegarem com velocidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Portanto, quando a gente ouve, às vezes, regulamentos que podem impor prazos inexequíveis, condições inexequíveis de penalidade, nós temos que ter muita prudência, muita cautela, porque isso inviabiliza a própria prestação de serviço. Esperamos que nesse painel aqui nós possamos explorar soluções integradas, soluções articuladas, que envolvam não somente o segmento de distribuição, mas toda a cadeia de valor do setor, bem como ampliar o diálogo com a sociedade, ampliar o diálogo com os poderes públicos, estaduais, municipais, federais, e também com o regulador, para que a gente possa enfrentar esse fenômeno que afeta a todos, afeta o mundo. Bom, sem maiores delongas, eu vou passar então as questões para os nossos panelistas, e eu vou começar aqui então com uma pergunta para Grant. Grant, na sua palestra, você trouxe alguns exemplos dos reguladores nos Estados Unidos, na Austrália e na Inglaterra, que têm respondido aos desafios sobre a resiliência das redes. De forma geral, como esses reguladores estão abordando as questões do funding, para que as distribuidoras estejam melhor preparadas antes e possam também arcar com os custos de recuperação após os eventos climáticos extremos. O que você nos recomendaria, o que você poderia nos dar mais de exemplo das iniciativas e dos avanços que possam ser aqui conosco no Brasil? Thank you for the question. Antes do evento, tem o fundo. Uma tendência é uma combinação. Preparar a automação. Não importa o quanto de investimento nós fazemos, os eventos grandes não podem ser previstos. Então, a resposta de ação é algo que é tão importante, que as empresas têm que ter a habilidade de ter um financiamento adicional. Quando precisamos responder a esses eventos, e isso é porque você vê um aumento dos mecanismos sempre referenciados como o retorno ou segurança, que envolvem um processo de submissão, de fazer essas chaves para os financiamentos, ou podem ser feitos por mecanismos automáticos. Então, o nosso nível de mecanismo é ajustado a quando a gente tem um critério alcançado para lançar novo financiamento. Um exemplo muito rápido, na Grã-Bretanha, dos exemplos, o mecanismo é chamado a reabertura resiliente. É um mecanismo que tem empréstimos adicionais
se os critérios são alcançados para esses empréstimos, ou se a política do governo muda e requer as companhias para fazerem mais investimento. E esse mecanismo tem um número de mecanismos que foram feitos por um mecanismo para ter um fundo adicional. Então, eu acho que a resposta simples para a sua pergunta, Ricardo, tem que ser uma combinação de o financiamento anterior, por exemplo, investimento, e um financiamento necessário, quando necessário, para apoiar os esforços extras das concessionárias. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade também, e um importante avanço foi o decreto do Ministério das Minas e Energias, que deu um comando para a agência na renovação das concessões que nós estamos, nesse momento, sendo discutida aqui no Brasil. E a ANEEL, nossa agência, está por regulamentar esse mecanismo de reconhecimento em avanço, que é o reconhecimento do investimento para modernização, para melhoria da qualidade. Esses investimentos, eles não agregam mercado, não agregam volume, portanto, eles possam ser, pelo nosso regulamento agora, os investimentos são reconhecidos a cada 5 anos, final do ciclo tarifário. E esse mecanismo é como se fosse esse reopener, que ele falou, que permite o reconhecimento anual desses fundos, desses recursos adicionais, para fazer frente aos investimentos para tornar as nossas redes mais resilientes. Portanto, aproveitando aqui a experiência que a Inglaterra tem, eu acho que pode também inspirar essas discussões que nós estamos tendo com a ANEEL nesse momento, a respeito da regulamentação desse comando do decreto de reconhecimento anual dos investimentos. Acho que foi bastante interessante a colocação aqui. Bom, eu vou passar aqui para o professor Nivaldi, e eu gostaria, Nivaldi, que você pudesse citar as experiências exitosas que estão acontecendo em outros países, que eu sei que você pesquisa e acompanha. O que essas experiências podem trazer de insights frente à nossa realidade brasileira, que você conhece bastante? Ricardo, obrigado. Eu queria, de pronto, agradecer aqui ao Madureira pelo convite e estar num espaço tão qualificado, com tantos CEOs e diretores aqui a destacar, além de você, Ricardo, a Solange, os diretores de regulação da Neoenergia, o Fabiano, da EDP, o Falcone, com quem eu tive uma intensa missão internacional aí, que nos colocou, de certa maneira, aí num outro tema também muito relevante, a presença aqui do Jairo, da CPFL, tá? Muito importante aqui esse diálogo, né? E, especificamente, com relação à sua pergunta, né, eu até, frente ao convite, eu lá em Lisboa, lá com o professor Vitor Santos, almocei com ele ali na Fundação Calouste Gulbenkian, que é um dos melhores museus ali, e tratamos desse tema e já elaboramos um artigo que deve estar para ser publicado aqui no Jornal Valor. O GESEL tem uma prática metodológica de escrever artigos de opinião, porque eles nos aproximam muito dos problemas e da realidade desse setor tão complexo, né? E nesse almoço, o que nós dialogamos é que, primeiro, essas experiências, notadamente de Portugal e, em particular, da Itália, né, elas partem de pressupostos que são muito interessantes e importantes. É regulação por incentivo, é o equilíbrio econômico-financeiro.
e é uma busca de modicidade tarifária. De certa maneira, isso está no nosso decreto, eu acho que isso é muito importante, porque uma questão é a confiabilidade, que sempre regeu, né, a qualidade do serviço, usando aqueles dois tradicionais indicadores de DEC-FEC. A resiliência ela é vamos dizer assim, um outro patamar, é algo completamente diferente, né? E as experiências que nós conversamos lá identificam o seguinte: primeiro, não há ainda um consenso a nível da União Europeia sobre quais são os procedimentos específicos, né, a serem tomados. Mas um alerta que é colocado, inclusive, num relatório de 2022 da Comissão Europeia, é que os custos, os prejuízos e os custos da reposição não podem ser totalmente repassados para as distribuidoras. De certa maneira, isso remonta um pouco, que você falou, Ricardo, que as redes elas não foram construídas para esse novo paradigma climático, que é de alta intensidade e baixa probabilidade de ocorrência, e que essa baixa probabilidade está se intensificando muito. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto relevante a ser colocado. O outro, a nível da experiência italiana, que foi o primeiro país da União Europeia a tomar medidas em relação a isso, porque o primeiro evento climático extremo ocorreu na Itália, já nesse contexto da transição energética, em 2012, e já em 2014 eles colocaram na revisão tarifária periódica exigências com relação às distribuidoras de um plano de investimento para um plano de resiliência, entende? E o diferencial em relação ao DEC-FEC é que você é remunerado por evitar o impacto do efeito climático extremo. Então, se durante 72 horas, quer dizer, se você antecipa isso, você ganha o residencial paga 19 euros por megawatt, o residencial 54 euros por megawatt-hora, caso a distribuidora evite o evento. E se o evento ocorre, ela tem 72 horas para resolver isso, mas ela é abatida em cerca de 50% dessa remuneração que ela recebe. Então, é uma maneira assim, diversa de propor investimento, plano de investimento, plano de resiliência. Eu vou procurar evitar ao máximo que o evento ocorra, e se o evento ocorre, eu tenho uma perda. Se passa de 72 horas, aí incide uma multa, e em 2024 foi criado um fundo, né, de liquidez, porque como as multas são pesadas, isso pode provocar um desequilíbrio econômico financeiro, e as distribuidoras, então, têm acesso a esse fundo de liquidez para suportar esse evento. É um pequeno exemplo do primeiro país da União Europeia que enfrenta isso. Foi regulado pela ARERA, que é a agência reguladora da Itália, e, de certa maneira, mostra que a gente tem que buscar soluções, mas dentro desses parâmetros que estão no contrato de concessão de um monopólio natural, ou seja, regulação por incentivo, equilíbrio econômico-financeiro e a busca da modicidade tarifária. O consumidor ele não pode pagar por um investimento de resiliência, porque ele é extremamente alto, com ocorrências esporádicas. Talvez essa experiência da Itália a gente possa aprofundar. Obrigado, Ricardo. Obrigado, professor. Eu vou até emendar esse tema aqui com o professor Valmir, porque também é uma pergunta correlacionada. Professor, você sabe muito bem, o Brasil é um país continental, né? Onde 60% das nossas redes elétricas estão instaladas em áreas rurais. E apenas 13% nessas regiões rurais são com estradas pavimentadas.
Recentemente, a ANEEL submeteu uma consulta pública, tá, em uma proposta, na consulta pública 32/2024, uma proposta de um novo tipo de compensação, e eu, talvez inspirado nessa experiência italiana, aos consumidores em eventos climáticos severos, que vai passar a vigorar 60 dias após a publicação dessa resolução. Nessa proposta, se criou um novo indicador, um indicador de duração de interrupção individual em situação emergencial ou emergência, chamado DISE. Junto com esse indicador, existe também a proposta de se aplicar uma compensação para interrupções que ultrapassam algumas franquias. 24 horas, no caso das redes urbanas, e 26 horas para as redes rurais. Essa compensação, ela inicia durante todo o período da interrupção, ou seja, se ultrapassou a franquia, se aplica para o período inteiro. Se ultrapassou por 1 minuto, a franquia você paga todo o período. E aí eu fico pensando aqui, como é que seria aplicado esse mecanismo? No caso aqui, tem algumas empresas presentes, por exemplo, da RGE, ou da C3E, que é controlada pela Equatorial. Se essa aplicação fosse feita, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que teve uma calamidade que durou 31 dias. Eu fico imaginando quanto que seria essa penalidade, já que ela multiplica, inclusive, o valor da penalidade por 40, né? O valor da tarifa por 40. Então, pensando, professor Valmir, em países semelhantes, eu sei que o senhor tem uma experiência boa lá no Canadá e também nos Estados Unidos, como é que esses países abordam essa questão dos desafios logísticos frente aos requisitos de tempo de recomposição de serviço? E se nós não teríamos que ter antes algum mecanismo de incentivo e não só de penalização? Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo. Eu vou começar a responder de forma um pouco mais ampla, em vez de dar um caso específico no exterior. Eu acho que todo mundo está na mesma página aqui, que a gente pode fazer a regulação pelo incentivo. E essa regulação, eu diria que seria uma regulação, desculpe, eu não sou um cara da área regulatória, então às vezes eu sou muito direto, peço desculpas. Seria uma regulação pelo lado da penalidade, ok? Eu acho que a regulação pelo lado do incentivo sempre é melhor do que a regulação pelo lado da penalidade. Então, a gente começar a criar penalidades sem ser muito bem pensadas, vão começar a criar outros problemas, ok? Então, eu vou falar um pouco até mais amplo, depois eu volto de novo nesse tema e dar um exemplo até dos wildfires nos Estados Unidos, um caso muito famoso da Pacific Gas and Electric na Califórnia, que chegou a falir em 2019, justamente por causa de penalidades, né? Eventos extremos demandam soluções extremas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Todo mundo foi mostrando aqui, a gente tem que fazer planejamento, a gente tem que fazer investimento tecnológico, então esse é o setor elétrico, mas o que a gente faz muito mal no Brasil, e eu como engenheiro, eu sei que outros têm economistas, advogados aqui, e eu como engenheiro sou péssimo, que é comunicação. A gente não comunica à sociedade o quão difícil é resolver aquele problema, o que está acontecendo. Eu acho que foi muito falado isso nas 2 palestras internacionais aqui, o quão é importante eu envolver esse meu cliente, essa comunicação. Ok? Então, eu vou tentar dar um exemplo um pouco no Brasil e volto nesse wildfire no finalzinho. Vamos pensar no que aconteceu na cidade de São Paulo, nas tempestades do final de 2023. Ok? Lógico que a gente tem que melhorar a gestão da vegetação. Agora, essa gestão da vegetação vai ficar só na concessionária ou tem que ser junto com o poder público? Lógico que tem que ser junto com o poder público. Por quê? Porque a arborização numa cidade igual São Paulo é um valor enorme. Então, você simplesmente abdicar isso para a distribuidora, você vai fazer toda
essa arborização, e se você ainda não fizer toda a penalidade sua, não faz sentido. Eu preciso da Secretaria do Meio Ambiente, eu preciso de todo mundo envolvido, ok? E, finalmente, onde eu tenho que chegar? No consumidor. É um exemplo que eu vou tentar ser bem prático. No Brasil, não existe qualquer controle de como a gente planta árvores na frente das nossas casas. Okay? Na maioria das cidades na América do Norte, você define, em Toronto, pelo menos é assim, Vancouver é assim, você define a parte de low zone, middle zone e tal zone, que é a forma que você pode pôr a sua vegetação na frente da sua casa. Você não pode decidir no seu jardim botar a árvore que você quiser. Em Toronto, a prefeitura pode vir lá e tirar essa sua árvore. Ela pode escolher a árvore que está lá. Então, por quê? Porque a gente nunca educou aos nossos consumidores, à nossa sociedade, o como isso é problemático. E por que a gente nunca fez isso? Porque, tipicamente, nós não tínhamos os eventos extremos. Então, eles estavam muito mais acostumados. Ok? Então, acho que a gente tem que melhorar a comunicação. Eu não acho que a gente simplesmente criar uma regra de penalidade vai resolver todos os problemas. Outra coisa que nós vimos na palestra do Marco, você começar a fazer um plano é 5, 10 anos para você resolver o problema, não é amanhã. Então, o Brasil começou a lidar agora, recentemente, mais intensamente com esses eventos extremos, e a gente está tentando correr demais nas soluções e podemos errar com isso. Então, eu sou um pouco temerário de ser só via penalidade. Eu acho que ela tem que existir, porque, lógico, tem que ter um determinado limite, mas eu não acho que é aí que nós vamos resolver tudo. Okay? Então, a gente tem que comunicar, tem que ser, a sociedade tem que ser todos juntos para resolver esse problema. Vou voltar no wildfire. Esse ano a gente voltou a ter uma série de queimadas no Brasil gigantescas, ok? A maior parte do tempo o Brasil sempre esteve acostumado a lidar com isso, do ponto de vista como isso afeta as nossas interrupções. Mas agora a gente vai ter que começar a pensar de outras formas. As nossas redes elétricas podem causar esses incêndios, e se causar esses incêndios e a gente começar a ser multado, como é que a gente vai lidar com isso? É isso que eu estou falando que é a política da penalidade e não do incentivo. Eu falo para todo mundo, existe um livro bem famoso, que é California Burning, que é o caso de falência de uma concessionária americana, um dos maiores casos, que é justamente que teve as queimadas, os wildfires na Califórnia, a Pacific Gas and Electric foi considerada culpada, foram 80 bilhões de dólares de multa, e ela faliu. Lógico, depois tiveram que rever isso, a Pacific Gas and Electric ainda existe, tudo bem. Então, voltando, talvez eu fui um pouco evasivo, Ricardo, eu vou querer dar um pouco mais amplo, eu não vejo a solução via simplesmente uma regulação de penalidade. A gente tem que ter para os casos extremos, mas eu acho que é o último que a gente tem que aplicar. Eu sou muito mais o incentivo e a gente tem que comunicar para a população. O brasileiro ainda não entende isso que está acontecendo, o quão difícil é resolver esse problema, o quanto de investimento que tem que ser feito para resolver esse tipo de problema. Espero não ter fugido muito da questão aí, não, Ricardo. Não, foi perfeito. Eu só estou com um problema aqui, que eu estou vendo que o time is up. Vou perguntar aqui para os nossos organizadores se a gente vai ter mais tempo aqui do painel, só para... Não, alguém tem que me mandar, né? Eu só estou perguntando. Ok, então tá bom, pessoal. Eu vou tentar andar mais rápido, então, porque... Professor, não, mas o time is up lá era para mim. Ele contou 5 minutos meu de resposta você... e aparece isso. Cada vez está tendo a resposta. Não é para você ainda não, Ricardo. Ok, desculpa. Bom, isso eu reparei isso agora. Professor, eu concordo, eu acho que essa questão, por exemplo, de como que a coisa pode ir no extremo, né, da PG&E, é uma empresa saudável, ela atende uma região do norte da Califórnia, uma das maiores empresas dos Estados Unidos de distribuição de energia elétrica e gás. Ela pediu RJ, recuperação judicial, porque não foi reconhecido o seu direito, eu acredito que seria um direito, de poder ter os repasses extraordinários das indenizações e que a empresa teve que arcar com esses incêndios de grande proporção. Esses são exemplos negativos, vamos chamar assim, mas que com sabedoria, eu acredito isso, sempre acredito que a gente pode evoluir, e com equilíbrio, a gente vai saber evoluir aqui no Brasil e evitar nas nossas políticas públicas e na regulação. E esse ponto que você discutiu sobre a regulação por incentivo, ela sim é feita para dar direcionadores adequados para distribuidoras, mas ela não pode ser apenas através das penalizações. Eu acho que esse ponto que você trouxe, e principalmente as penalizações excessivas, sem a própria
análise de impacto regulatório, que eu acho que é um ponto que nós temos que ter a prática aqui no Brasil, de, antes de se colocar um regulamento, se fazer uma profunda análise de impacto regulatório para ver essas consequências que, às vezes, não são previstas quando a gente vai pelo lado da penalidade. Bom, eu vou perguntar aqui ao Mike. Mike, nos Estados Unidos, o compartilhamento de equipes, mutual assistance, né, já está bem consolidado, já existe há vários anos. Eu gostaria de ouvir, Mike, como essa sistemática está organizada hoje. Se puder dar alguns detalhes adicionais. Como que são esses mecanismos de ressarcimento das despesas dessas equipes que são cedidas entre uma empresa e outra? A gente não tem essa prática aqui ainda estabelecida e passamos a ter este ano com os eventos que nós tivemos no Rio Grande do Sul e também em São Paulo. Como é que é também aquilo que o Grant trouxe, o reconhecimento tarifário dos custos excepcionais que ocorrem durante os eventos, que precisam ter algum tipo de, especialmente para fazer a recomposição ou para fazer recomposições em eventos de grandes proporções. Então, aquilo que é feito após os eventos climáticos severos. Se puder nos dar alguns outros pontos de vista, seria interessante. Yeah, thank you for the question. So, again, one of the great things I Uma think das that coisas interessantes e ótimas que a indústria tem nos Estados Unidos e esse aspecto de uma assistência mútua, e francamente eu não acho que nenhuma das utilidades que estão ali podem ter sucesso sem isso, porque no final de contas, se vocês olham para a minha empresa Florida Powerline, eles nunca tiveram os recursos para responder por eles mesmos a esses eventos maiores, porque se eles tivessem, eles teriam muito mais dificuldade para poder fazer essa resposta de acordo com a informação que eu mostrei anteriormente. E um dos sucessos que eu acho que facilitou com que esse programa de assistência mútua funcionou é que, primeiro, todas as utilidades reconheceram que é importante para todas as utilidades de ter sucesso. Nós dizemos frequentemente que quando uma utilidade tem um mau evento, é um dia terrível para as outras utilidades. Todos sofrem. E por isso, quando tem um grande evento que acontece, seja na Flórida, na Carolina do Norte, um tornado no Texas ou uma tempestade, até mesmo incêndios na Califórnia, é importante que todas as utilidades elas possam oferecer o que podem para poder ajudar esse esforço. E uma das chaves, outras áreas de sucesso também, além de cada um fazer a sua parte para poder ajudar o seu vizinho, é reconhecer que existem algumas vezes eventos que acontecem. Esse ano, por exemplo, teve ainda uma restauração que estava acontecendo com o furacão Helena e muitos recursos estavam ainda envolvidos com aquele esforço. E mais abaixo ali o furacão Milton impactou o estado da Flórida. Então tem que ter um entendimento de que existe compartilhamento de recursos. Por exemplo, se tiver 5 utilidades que estão resgatando recursos porque estão sendo impactados por esse evento, todas essas utilidades vão receber algum nível de assistência mútua daqueles que não estão sendo impactados ou que estão oferecendo. Então, tem que ter uma certa equidade entre as utilidades. E também foi falado nos últimos anos que tem o melhor modelo, porque isso é tudo governado e ministrado pelas utilidades. E até agora, isso tem funcionado muito bem e as utilidades reconhecem que é muito importante ajudar-se mutuamente nos tempos de necessidade. E por causa disso,
eu acho que tem um nível de insuficiência que acontece. E quando eu olho para a Florida Power Line, por exemplo, se eu tivesse que dar um pouco dos meus recursos para outra utilidade no tempo de necessidade, isso seria em detrimento para os meus clientes, por exemplo, porque eu não tenho tantas pessoas trabalhando. Possivelmente sim. E eu sempre diria que é importante que tenha esse compartilhamento mútuo, porque acontece muito frequentemente e argumentavelmente acontece cada vez mais. E não é somente para os trabalhadores no campo, mas também é compartilhamento de engenheiros, de pessoas da cadeia de abastecimento, de pessoas expertos de tecnologia, porque enquanto as empresas têm diminuído na quantidade de pessoas que trabalham, as necessidades têm aumentado também. Então, ao menos nos Estados Unidos, o modelo funciona muito bem, como eu disse anteriormente. Não é para poder ter lucro, os salários, o custo, a empresa é quem cobre tudo isso para poder fazer esse apoio e não se faz nenhum tipo de reembolso para poder fazer essa ajuda. Isso tem funcionado muito nos Estados Unidos. Que essa questão de solidariedade nessas horas é um aspecto que a gente tem que ter. Os Estados Unidos faz isso com perfeição, né, porque ele já vem dessa tradição de muitos eventos severos acontecendo, de diversas naturezas. As utilities têm esse serviço que é autorregulado, não é uma coisa imposta, mas as empresas decidiram e aplicam isso. Mas também tem um aspecto que eu acho que é relevante, que o mecanismo de reconhecimento é rápido. O que o Mike também colocou para mim numa outra ocasião, quando nós estivemos lá nos Estados Unidos, ele disse que o reconhecimento por parte do regulador é muito rápido. Se aplica esses custos extras em um prazo na tarifa logo depois, evidentemente, seguido de uma auditoria, seguido de um processo de fiscalização muito detalhado, mas existe uma confiança muito grande no trabalho que as distribuidoras fazem. E provavelmente deve ser muito pouco glosado, muito pouco revisto essas despesas, porque existe já uma confiança muito grande e cada um sabe que isso é para ajuda mútua, não é para ter nenhum tipo de lucro ou benefício para a própria empresa, né? E a grande vantagem é que, do dia para a noite, ou quase do dia para a noite, por exemplo, no caso da Florida Power & Light, 4 vezes, conforme o Mike colocou, 4 vezes o efetivo da companhia está disponível para ajudar na recuperação, coisa que seria impossível para uma empresa fazer sozinha. Então, muito bacana. Bom, eu vou passar aqui a pergunta, dado o nosso tempo, rápido aqui, para o Grant. Grant, as adaptações regulatórias que estão sendo implementadas pelo mundo afora para tratar da resiliência têm se mostrado suficientes para fazer frente a esses novos desafios climáticos? O que impede de avançar mais? Muito obrigado pela pergunta. Eu diria que é uma pergunta muito difícil. Como eu disse anteriormente, nunca teremos uma situação que será a prova de furacão ou de tempestade também, mas a pergunta aqui é como nós podemos nos preparar para os desafios no futuro e, sobretudo, quando nós fazemos um plano. E eu não gosto também, eu vi nos seus slides também aqui, eu não gosto também da referência do furacão Ian, que eu acho que foi um dos seus exemplos, porque eu acho que esse é um bom exemplo para a Flórida ou para colocar muitas coisas de poder ser implementada para poder ajudar também a lidar com os desafios e poder avançar neles também, porque obviamente tem esse custo associado com essas medidas, mas também tem o custo que recebe os consumidores de poder fazer com que esses investimentos eles
possam ser feitos, e isso é muito importante. Então, como o exemplo do furacão Ian, ele mostra que os custos foram prevenidos significativamente, de maneira muito maior do que o que aconteceu, na verdade, porque nenhuma estrutura de transmissão foi perdida, e também as estruturas também elas foram prevenidas, e também a tecnologia de Smart Grid também ajudou com a restauração. Então, eu acho que a Flórida teve um ótimo exemplo de como resolver isso. E vocês podem também pegar outros exemplos também que ao redor do mundo, em que na forma que Mike também mencionou, de como nós podemos trabalhar mutuamente. Isso também aplica para o Reino Unido, de compartilhar recursos, também pessoas, equipamento, e eu diria que isso já aconteceu várias vezes. E se você está também olhando no que mais poderia ser feito, eu acho que o primeiro desafio é ter mais flexibilidade, porque muitas coisas são muito restritivas às vezes, e muitas vezes nós temos que também saber quando as empresas precisam ter investimento, quando eles precisam, e nós temos que ter os investimentos quando é requisito, na verdade, não somente nos momentos que não precisam disso. E também temos que ver também o impacto para os clientes, porque certamente o que você não quer fazer é colocar um peso muito grande de custo extra para os clientes no final de contas. E ultimamente o que nós vemos é que temos que investir eficientemente, porque se você investe eficientemente no sistema, ele, no final de contas, vai fazer com que ele vai cobrir os custos do cliente e custos de operação de uma rede mais eficiente. E isso vai fazer com que tenhamos um equilíbrio maior. E foi o que eu disse com o Ricardo anteriormente, que você tem razão, que tem desafios para com isso, porque ninguém tem tudo isso perfeitamente. Todos estão tentando resolver esses problemas e tem um motivo pelo qual querem fazer, mas é sobretudo para poder fazer com que as responsabilidades possam ser feitas pelas empresas, e também que a regulamentação pode ajudar também os operadores a poderem realmente entregar o serviço e o melhor produto para os clientes. Então, acho que esse seria um pouco de ideia que eu poderia oferecer. Para você, porque eu sei que você é um estudioso também das inovações regulatórias, né? As inovações tarifárias, né? E eu queria ouvir de você se esse é um caminho para enfrentar os desafios da transição energética, de aumentar a resiliência e promover a mitigação dos efeitos causados por esses eventos extremos. E aí, uma das questões que também, uma oportunidade que aparece à luz das renovações das concessões, é aquilo que ficou também colocado no decreto presidencial, que vai ser objeto de regulação pela ANEEL, no caso dos contratos novos, que é a possibilidade, inclusive, de haver tarifas diferenciadas pelo nível de qualidade, e algo que ainda não foi testado, mas que poderia ser testado em sandbox tarifários, etc., para ver a sua efetividade, a sua justiça, etc. O que você pode nos ajudar aqui no debate, falando sobre essas inovações regulatórias tarifárias? Tá, obrigado, Ricardo. É uma pergunta muito pertinente. Talvez a gente possa ter assim, dois parâmetros assim, a mais. Primeiro, que a questão da rede elétrica ela é a infraestrutura das infraestruturas, né? Então, qualquer problema ali afeta, tem uma externalidade negativa sobre uma área metropolitana muito grande, como é o caso lá de São Paulo. Em segundo lugar, a transição energética, como ela busca o objetivo maior, a descarbonização, o resultado direto do processo de carbonização é a eletrificação. Então, essa infraestrutura elétrica e infraestrutura das infraestruturas ficará mais ainda importante. E, de certa maneira, a gente viu isso em São Paulo, né? Eu acho que o Valmir, ao trazer esse exemplo de São Paulo,
foi muito interessante, né? Da noite para o dia não, de uma hora para outra, 40% dos consumidores das unidades residenciais da Enel ficaram sem luz. 40%. Imagina, em 24 horas, você retomar isso. É, como o professor Sidney Martim, lá da USP, fala, humanamente impossível. Humanamente impossível. Se for aplicar essas regras de penalização, como eu concordo com o professor Valmir, é inviável, é inviável. Então, eu acho que esse aqui é um ponto muito sério. Quer dizer, a Enel, em 5 dias, ela saiu de 100%, 3 milhões de unidades sem luz, para 1%, 30 mil sem luz, em 5 dias. Ou seja, né, esse eu acho que é um ponto assim, que a gente deve refletir na busca disso que seria assim, a busca do meio termo, no meio está a virtude, como diziam os romanos, né? E, nesse aspecto, a proposta, né, do contrato de concessão, lá do decreto, eu acho que é uma grande oportunidade para isso, entende? Porque é uma inovação regulatória que antes nós não tínhamos, e certamente teremos. Qual é? Você ter tarifas diferenciadas para áreas diferenciadas, para serviços diferenciados. E como a resiliência de rede ela é mais importante em algumas áreas do que em outras, possivelmente a gente possa, através de um mecanismo de sandbox, que também é uma outra inovação regulatória do programa de P&D da ANEEL, graças, sim, a uma parceria, até o Lindenberg está aqui, né, sempre uma grande inovação de permitir, via sandbox, né, como foi feito agora para a tarifa, são 9 projetos. A Energisa, como sempre, sai na frente, já está aplicando isso, porque aqui na Energisa, o Ricardo Botelho, ele tem aquela prática de fritar o peixe, mas de olho no gato, quer dizer, assim, as coisas andam assim com uma seriedade muito grande aqui, como a equipe dele aqui presente sabe, né? Eu acho que é muito importante. Então, acho que é uma grande oportunidade essa, né, de você ter tarifas diferenciadas, e que você poderia colocar isso num plano de resiliência. Você, né, não precisa expor numa área metropolitana de milhões, a maior área metropolitana da América Latina, um nível de resiliência 100%. Então, você poderia ter gradações, seja, assim, notadamente da taxa de recuperação, né? Porque você, em 5 dias, sair de 100% para 1%, eu acho que é um ganho muito positivo e que eu acho que isso deve estar considerado dentro dessa possibilidade de sandbox tarifário. Então, só reiterando essa questão, as redes elétricas vão ficar muito mais importantes com a eletrificação, muito mais importantes com a eletrificação. Entende? Então, a gente ter mecanismos, né, regulatórios de incentivo e não de penalização, né, para que a gente possa fazer essa transição energética, gerar uma transformação efetiva na qualidade de serviço, eu acho que é muito relevante. Obrigado, Ricardo. Obrigado. 5 minutinhos. Perfeito. Eu vou fazer a última pergunta e depois vou abrir aqui para que a gente possa ouvir da plateia. Valmir, sei que você é um aficionado das tecnologias, das inovações tecnológicas. Aqui a gente tem inovações regulatórias e inovações tecnológicas, né? O que você pode trazer de tecnologias que se mostram mais promissoras, que poderiam ser fomentadas para melhorar, para poder atuar nesses desafios que nós estamos discutindo hoje? Talvez você possa fazer uma resposta bem breve, antes para a gente abrir aqui as perguntas da plateia. Ok. Acho que o que o Marco mostrou, temos que investir em tecnologia. Isso é óbvio. Okay? A gente tem que investir em tecnologia e tem que ter incentivos para investir em tecnologia, porque, querendo ou não, é um business regulado. Okay? Isso é muito importante. Agora, uma coisa que eu também vou chamar a atenção um pouco para o outro lado, não existe, na minha opinião, a bala de prata. Okay? Nós precisamos de uma série de tecnologias juntos, desde as tecnologias mais antigas sendo aperfeiçoadas
e até tecnologias mais novas. E até como saber como usar tecnologias mais novas. Vou tentar dar exemplo. Por exemplo, voltando de novo ao caso de São Paulo, todo mundo falou, agora eu vou fazer tudo subterrâneo. É um custo impossível. E mesmo fazer subterrâneo em São Paulo, com aquela quantidade de arborização, uma cidade extremamente arborizada, tudo não é uma coisa, não é uma tarefa simples. Você vai ter que arrancar as árvores, fazer essa... Eu não vi quase ninguém falando a gente começar a aplicar critérios adaptados que a gente usa na transmissão de N-1 para distribuição. Tanto em transformador de subestação, tanto muitas vezes eu passar um conjunto de postes com um alimentador do outro lado da calçada. Lógico, tudo tem que ser feito com estudos. Em função da arborização, eu ter o poste apenas de um lado da minha rua, ou ter dos dois lados, pode melhorar muito. Então, isso nem são tão novas tecnologias, é você saber utilizar tecnologias antigas e adaptando. Das novas tecnologias, uma coisa que eu vou chamar algumas coisas de atenção, mas uma coisa que está acontecendo no Brasil que me deixa um pouco preocupado. Nós estamos migrando para o Smart Meter. O Smart Meter é um instrumento de extremo poder de trazer dados que pode virar informação no longo prazo. Mas, de forma geral, a gente está muito mais preocupado com o Smart Meter para tarifação do que como um fornecedor de informação de longo prazo. Eu vou dar um exemplo até. Eu participei de um projeto para a Nova Scotia Power, quantidade de tempestades enormes e tudo mais, para mudar a política dos religadores, ok? Quantas tentativas você fazer de religamento e assim por diante. A gente só pôde fazer o projeto porque eles tinham 10 anos de dados de todas as desenergização da rede, e lá eles tinham, eu não me lembro, mas era 2 ou 3% dos consumidores, que o negócio na época chamava Centro, não tinha o Smart Meter. Eu tinha a estatística dos últimos 10 anos, de cada vez que faltou energia ou caiu a tensão abaixo de 50% por 3 ciclos. Eles guardaram essa informação sobre 10 anos sem saber o que fazer com ela. Só que a hora que a tecnologia chegou lá, você tem isso. Então, eu chamaria atenção para isso. Lógico, o Smart Meter, eu acho que é uma coisa que está faltando no Brasil, claramente. Mas também não adianta eu pôr o Smart Meter e não fazer nada com aquela quantidade de dados, eu jogar fora a maior parte dos dados. Lógico que a gente tem investido, o Grupo PFL mesmo tem investido muito em religadores, é uma coisa importante, e assim por diante, saber o tipo de religadores. Na parte, por exemplo, de voltar das queimadas aqui, você usar eu vou para a engenharia, desculpa aí, pessoal. Você usar o elo fusível de expulsão, ou você usar o limitador de corrente, muda completamente o jeito que é faiscamento em volta. Só que, lógico, um cara desse custa 5 vezes mais do que o outro, então tem que ser estudado. Onde tem esse perigo de um wildfire no Brasil? Vale a pena investir essas 5 vezes mais? E a mesma coisa para tudo. Então, vou tentar ser rápido para terminar. Eu acho assim, tecnologia tem que ter investimento. Existe muita tecnologias aí, mas ela tem que saber ser planejada e ela tem que saber ser utilizadas. Obrigado. Obrigado, Valmir. Infelizmente, a organização falou que não vai dar tempo de fazer as perguntas, mas elas que tiverem sido feitas, nós vamos registrá-las aqui, vamos responder uma a uma. Simplesmente coloque a sua identificação, a quem você dirige, e nós vamos responder. Então, estamos chegando aqui ao final. Realmente, eu queria, primeiramente, para a conclusão aqui, dizer que a solução para o enfrentamento das consequências da mudança climática requer a colaboração de todos. O setor de distribuição é parte dessa solução, e a solução na distribuição, como mostrada aqui pela palestra do Mike Spur, é uma jornada longa, uma jornada que tomou 20 anos, no caso da Florida Power & Light, para chegar nas condições que elas estão hoje, não se faz do dia para a noite, e, portanto, a gente tem que pensar nisso com muito planejamento para que a gente possa estar no estágio melhor, mas que também não é de 100%, vamos chamar, a prova de catástrofe. Nenhuma rede no mundo, não tem dinheiro no mundo que faça uma rede ser 100% a prova de catástrofe. Eu queria aproveitar, que eu acho que não posso deixar aqui também de falar, gente, só para fechar, a oportunidade para a gente homenagear os nossos mais de 200 mil colaboradores que têm a nobre missão de prover esse serviço público essencial, que são mobilizados diariamente sob quaisquer circunstâncias, algumas bem difíceis, para servir o cliente. A sociedade brasileira pode contar com as distribuidoras. Agradeço, então, a todos, muito obrigado, e vamos até o próximo painel e um break, alguns minutos. Obrigado.